Fala aí, galera, firmeza? Então, bem-vindos ao ano letivo de 2021. Se alguém não me conhece ainda, meu nome é David, sou um dos professores de biologia de vocês, ok? Gostaria muito de hoje estar aí na sala de aula com vocês, mesmo que a gente tivesse que manter um distanciamento, tá? Mas em função de questões de saúde, infelizmente hoje, só hoje, eu não vou estar aí com vocês. Mas na próxima quinta eu vou estar aí na sala de aula com vocês, bacana? Bom, mas isso não me impede de dar minha aula e de começar a explicar minha matéria a partir de hoje com vocês. Bora lá então, primeiro ano? Olha só, primeira coisa que eu preciso que vocês entendam é que a matéria que nós vamos estudar, tá? Nesse início de semestre, no primeiro ano, a matéria que não é uma novidade para você não. No ensino fundamental já teve algumas coisinhas que você andou aprendendo por aí. E você também sempre viu na TV alguma coisa ou outra relativo a esse assunto, tá? Seja num programa, num jornal, numa novela, de qualquer forma você sempre de um jeito ou de outro ouviu falar no assunto ecologia. Só que nós vamos estudar ecologia da forma correta, vendo os conceitos corretos, vendo todas as áreas dela, expandindo os conceitos dela, bacana? Então, antes de mais nada, eu preciso que você abra seu caderno aí, porque você tem coisas para anotar. Toda aula minha é assim, tá? A gente fala muito, explica muito, coloca tópicos, né, no quadro e você precisa anotar. Então, bora, abra esse caderno aí. Tá esperando o quê? Tá esperando o quê? Abra esse caderno aí, rapaz. Abra esse caderno aí, moça. Abre o caderno, pega lá a sua caneta da Tinkerbell ou do Hot Wheels, né? Ou de unicórnio, eu não sei o que você comprou. Mas pega aí, neste ano tá todo mundo com um caderno muito bonito, tá tudo com os materiais muito bonitos, né? Quando chega no final do ano, você não sabe mais nada do que é de ninguém. Então o que acontece? Pega aí seu material, já coloca assim, ó, conceitos de ecologia, professor David. Se quiser colocar Supremo Oráculo da Biologia, pode colocar, não me importa, eu me sinto bem à vontade com o título. Então é o seguinte, galera, vamos começar então? Tá com seu caderno pronto? Tá com a sua caneta aí na mão? Tá com seu material, sua canetinha, seu marca-texto, seu brilho, sei lá o que você vai usar, tá? E com a máscarazinha no rosto. Então a gente vai começar. Eu espero que você esteja pronto para anotar que nós vamos começar. Então é o seguinte, para começar, a primeira coisa que eu preciso que você compreenda é que a ecologia em si, o primeiro conceito que eu quero que você aprenda, né? Na verdade, é um conceito que não está nessa primeira imagem que eu estou te mostrando. É o que a ecologia estuda de fato. Então eu queria que você colocasse assim, ó, lá aí no seu caderno mesmo, você colocasse assim, ecologia, né? 2 pontinhos, um em cima, outro embaixo. E eu queria que você colocasse assim, ó, estuda a relação entre o ser vivo e o ambiente. Estuda a relação entre o ser vivo e o ambiente. É a primeira coisa que eu preciso que você entenda é o que a ecologia estuda. A ecologia, ela estuda a relação entre o ser vivo e o ambiente. Tanto que essa formação da palavra ecologia, ela na verdade é feita a partir de outras 2 palavras. Uma palavra em grego chamada oikos, né? Oikos, O-I-K-O-S, oikos, que quer dizer casa, mas no sentido de lar, no sentido de ambiente onde você se sente agradável para morar, né? Oikos. E logia, que já é a palavra grega que você conhece há um maior tempão, e que essa palavra quer dizer estudo. Então, ecologia basicamente é estudo da casa, né? Estudo do lar, porque ela estuda a relação entre o ser vivo e o ambiente. Se você ainda não anotou no seu caderno que a ecologia estuda a relação entre o ser vivo e o ambiente, já está dando bobeira, anota aí logo, para de dar bobeira,
fixe a sua atenção, porque isso é muito importante. A ecologia estuda a relação entre o ser vivo e o ambiente. Massa, ok? Agora que você entendeu o conceito geral, principal, nós vamos para alguns conceitos muito importantes que a gente precisa saber de cara só para começar a estudar ecologia, que são os conceitos básicos da ecologia. Bacana? Então é o seguinte, vamos lá. Primeiro conceito de ecologia que você já vai ver ó, lá no cantinho lá em cima é o conceito de espécie. Tá? Espécie são os indivíduos que eles são morfologicamente semelhantes. Professor, eu não sei o que é morfologicamente. Você não sabe o que é morfologicamente? Vamos tentar melhorar isso aí? Morfologicamente tem a ver, vem da palavra morfo, certo? E a palavra morfo quer dizer forma ou dar forma. Você deve lembrar de Power Ranger, não adianta fingir que não assistiu Power Ranger, porque eu sei que você assistiu Power Ranger, né? E lá no Power Ranger, que é aquele grupo de heróis, que era um desenho não, né? Era meio que um filme, uma série, muito bem feito, com os efeitos especiais muito caprichado, né? Muito bem feito, o negócio era muito caprichado, feito com cartolina, isopor e cola colorida. E aí, o que acontece? Você lembra que na hora que eles iam mudar a forma do corpo deles, né, de pessoa comum para usar aquela roupa, aquela colã amarela ou vermelha ou preta, aquele negócio bem justo, aquela colã bonita que eles usavam, eles batiam num relógio assim, teve uma época que eu acho que era tipo um radinho, teve várias versões, né? Mas eu lembro de uma que eles batiam no relógio e falavam, é hora de morfar. Por que disso? É hora de mudar a forma. Então, morfologicamente semelhantes quer dizer que são indivíduos que são semelhantes, são parecidos na sua forma e que são capazes de se reproduzir, de cruzar, gerando descendentes férteis. Isso que eu vou te falar agora é muito, vou te falar mais uma vez, muito importante. Nós definimos espécie principalmente se dois indivíduos desse grupo são capazes de reproduzir, gerando descendentes férteis. Vou te dar dois exemplos legais para você entender bem essa diferença aí, tá bom? Então, olha só, vamos começar citando o exemplo da mula. A mula ou burro é o resultado do cruzamento entre o jumento e a égua. Só que o jumento é de uma espécie e a égua é de outra espécie. Então, quando você tenta cruzar ali o jumento e a égua, vai nascer um animal sim, que é o burro ou a mula. Mas ele é estéril, ele não pode procriar. Nunca vai acontecer de um burro e uma mula cruzar e nascer um burrinho. Não adianta, gente, não vai ter jeito, porque para começar, burro e mula não são espécie, eles são o que a gente chama de híbrido. Por que o híbrido? Porque é a junção de duas coisas diferentes. Ó, por exemplo, esse estudo que vocês estão fazendo, esse tipo de aula que vocês estão fazendo, é a chamada aula no sistema híbrido. Parte presencial e parte online. Então, porque são duas coisas em uma. O híbrido é porque você juntou duas espécies em uma. Então, ela não é uma espécie, ela é um híbrido. É a junção de outras duas coisas, entendeu? Então, o burro, a mula, não pode ser considerada espécie. Por quê? Porque eles não são férteis, eles são estéreis. Mas, em contrapartida, qualquer raça de cachorro, respeitando questões de tamanho, qualquer raça de cachorro pode cruzar com qualquer raça de cachorro. Porque todos os cachorros são da mesma espécie que a canis familiares.
Então, como todos os cachorros são da mesma espécie que a canis familiares, qualquer cachorro pode cruzar com qualquer cachorro. É óbvio, gente, vamos ter bom senso, não dá para botar o macho de um São Bernardo para cruzar com a fêmea de uma Pinscher, né? Não tem jeito, porque vai explodir ela quando for nascer o embrião. Mas respeitando essas questões de tamanho, qualquer cachorro pode cruzar com qualquer cachorro, porque qualquer cachorro é da mesma espécie. Ficou claro isso aí? Ficou jóia? Firme na sua cabeça o conceito de espécie? Bacana, legal. Então agora, o nosso próximo passo vai ser tentar compreender a ideia de população, certo? A ideia de população, que é isso que eu vou mostrar para você aqui agora. Coloquei no lugar errado aqui, mas já vamos colocar no lugar certo, tá? Então, a ideia de população. Olha aí, ó. População, galera, é o conjunto de indivíduos da mesma espécie, certo? População é um conjunto de indivíduos da mesma espécie e que vivem numa mesma área. Isso é importante também, certo? Então, por exemplo, aqui no Cerrado, que é a região que a gente vive, a gente tem população de tamanduá-bandeira, a gente tem população de lobo-guará, a gente tem população de ipê roxo, de ipê amarelo, porque planta também é ser vivo, então se tem um grupo e elas estão ali juntas, é população do mesmo jeito. A gente tem população de tamanduá, de tatu-bola, nós temos várias populações que vivem aqui no Cerrado e cada bioma tem a sua população, as suas populações, certo? Mas uma população é um conjunto de indivíduos da mesma espécie. E claro, como a população é um conjunto de indivíduos da mesma espécie, eles vão poder cruzar entre si e gerar descendentes férteis, já que são da mesma espécie. Legal? Bom, o nosso terceiro conceito que vai aparecer ali, ó, é a comunidade. Tá bem aqui assim, ó, comunidade, tá? A comunidade que está aparecendo bem aqui, ela é o grupo de indivíduos, ok? De diferentes espécies, ou seja, de várias populações, mas que vivem na mesma área. Eu acho que dá para a gente melhorar e abreviar isso aí no seu caderno. Você pode colocar que comunidade é o conjunto de populações. Pronto. Melhorei sua vida ou não melhorei? Deixei sua vida mais fácil agora. Então, comunidade é o conjunto de populações, mas que vivam na mesma área. Então, aquela população de lobo-guará, de tamanduá-bandeira, de tatu-bola, aquela população de veado catingueiro, aquela população de cajá, de jabuticaba que está aqui no Cerrado, como todas essas populações vivem aqui no Cerrado, então elas formam uma comunidade. Comunidade, galera, na verdade é formada só por ser vivo. É o conjunto de seres vivos que vivem ali naquela área, né? É o conjunto de seres vivos que vivem naquela área. Agora veja bem, depois de comunidade, o próximo nível ecológico, porque espécie é o primeiro nível ecológico, população é o segundo nível ecológico. O terceiro nível, comunidade é o terceiro nível ecológico. O quarto nível ecológico é o ecossistema. Mas para você entender esse ecossistema que está aqui, ó, você tem que entender o que são esses fatores abióticos. Porque se a comunidade são os seres vivos, repito, se a comunidade são os seres vivos, fatores abióticos são os fatores que estão ali no ambiente, são os componentes do ambiente que não tem vida. Abiótico é que não tem vida. É a água, a pedra, a terra, o vento, o cascalho, o que está ali no ambiente que não tem vida, tá? E é nesse ambiente, onde tem esses fatores abióticos, no qual será introduzida essa comunidade, onde essa comunidade de seres vivos vai viver.
Aí, quando nós juntamos, quando nós somamos os fatores abióticos, né, que são que é a parte não viva, com a comunidade, que são as populações, e que é a parte viva, o resultado da junção do abiótico com a comunidade essa que a gente também pode chamar de biótico, porque é vivo, o resultado da junção do biótico com o abiótico, da comunidade com os fatores abióticos, é o nosso ecossistema que está aqui. Esse ecossistema, então, ele é a relação entre a comunidade, que são os seres vivos, né, os bióticos, e os fatores abióticos. Juntou tudo, pou, você tem aí um ecossistema. Aí o que acontece? Quando a gente fala a palavra ecossistema, nós estamos falando de qualquer ambiente que tenha juntado ali os fatores abióticos com a comunidade, que são os seres vivos. Pronto, isso aí é inegável, certo? Isso aí é inegável, não tem nem o que discutir. Porém, há uma coisa que deve ser explicada com cuidado. Quando você dá uma identidade para esse ecossistema, quando você apresenta as características dele, quando você deixa claro qual é esse ecossistema, quando você diz quem é esse ecossistema, aí você passa a chamá-lo de bioma, porque você deu uma identidade para ele. Então, por exemplo, a gente não fala ecossistema cerrado. Já que eu estou identificando, eu falo bioma cerrado. É óbvio que o bioma cerrado é um ecossistema, mas eu estou falando bioma cerrado porque, já que eu estou especificando que é cerrado, eu estou dizendo que aqui é um ambiente que tem uma comunidade com tais populações, tem determinados fatores abióticos, a composição do solo é assim, o relevo é assado, a temperatura é assim, o índice pluviométrico é desse jeito. Eu estou dando essas características, eu estou mandando essas determinando essas características, essa identidade. Então eu posso dizer com segurança, com firmeza, que aquilo é um bioma, porque eu estou dando uma identidade para ele. Então no Brasil a gente tem vários biomas. Bioma floresta tropical, bioma amazônico, bioma caatinga, bioma pampas, bioma do cerrado. Então, se eu identifiquei, é um bioma. Assim como nós temos biomas internacionais também, né? Nós temos biomas como as savanas, biomas florestas de coníferas e por aí vai. Mas a gente vai ver isso mais pra frente. Agora que você entendeu que ecossistema é a junção da comunidade, que são seres vivos, mais os fatores abióticos, e que essa comunidade, que esse ecossistema, quando ele é identificado, a gente passa a chamá-lo de bioma, o próximo passo é entender que quando eu uno todos os biomas, né, todos os ecossistemas que existem no planeta, eu passo a ter uma biosfera. Biosfera é o conjunto de todos os ecossistemas que tem no planeta. É a camada de seres vivos do planeta, eu posso até dizer. Porque, veja bem, tá? São dois conceitos que eu posso dar para a biosfera. É o conjunto de todos os biomas, legal, pronto, massa. Posso dizer que também é o maior ecossistema da Terra, porque envolve todo o planeta. Mas também posso dizer que a biosfera é a camada de seres vivos da Terra. Vou te explicar o porquê. Porque a Terra toda tem fatores abióticos, então não tem como você excluir os fatores abióticos, excluir a água, a terra, as rochas, as pedras, não tem como. Então, fator abiótico tem no planeta todo. Então, quer dizer, onde vai ser ecossistema? Onde eu tiver também a comunidade, porque o ecossistema é a junção da comunidade com os fatores abióticos. Então, onde houver vida no planeta, vai ser um ecossistema, vai ser um bioma, e aí vai fazer parte da biosfera. Então eu posso me ater, eu posso me prender ao fato de que biosfera é onde tiver ser vivo. Por isso que eu posso dizer que é a camada de seres vivos. Por que esse conceito? Porque a gente tem a atmosfera, que é camada de gases, a gente tem
A litosfera, que é a camada de rocha, são os continentes, né, a parte seca. A hidrosfera, que é a camada de água. E a biosfera, que é a camada de seres vivos. Mas nós temos uma biosfera. Legal? Bacana? Bom, seguinte. Para não ficar muito grande, ficar difícil até a questão tecnológica de baixar, de montar o arquivo, a gente vai encerrar essa primeira parte aqui agora, tá? E logo em seguida já vamos começar a segunda parte dessa aula, que nós vamos falar de habitat e nicho ecológico. Então, já já estamos de volta.